Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja presente em todos os corações nesse momento. Meus irmãos, antes de iniciarmos, vamos prestar uma homenagem ao Livro dos Médiuns. É o aniversário dele, que foi publicado entre os dias 5 e 10 de janeiro de 1861, em Paris. O Livro dos Médiuns contém os ensinamentos dos espíritos superiores sobre todos os gêneros de manifestações, meios de comunicação com os espíritos e o desenvolvimento da mediunidade. Ele é a obra básica da ciência espírita e os seus ensinamentos permitem a realização da parte experimental da doutrina. Seu conteúdo permite estabelecer relações evidentes da ciência espírita com várias conquistas científicas da atualidade. O Livro dos Médiuns teve a sua primeira edição em português no ano de 1875 pelo Dr. Joaquim Carlos Travassos. Então, a nossa homenagem a oportunidade que nós tivemos de ter o Livro dos Médiuns, que é um dos parâmetros que nós utilizamos na doutrina espírita e na nossa vida, no nosso dia a dia. Como nosso companheiro falou, o tema de hoje é duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. E o Kardec, muito preocupado com os ensinamentos que as religiões estavam trazendo à época, ele ficou preocupado de levantar essa questão das penas futuras, do inferno, do purgatório, do céu. E ele fez essas perguntas aos espíritos para obter essas respostas, para nos trazer como parâmetros na doutrina espírita. E a questão 1003 faz a pergunta aos espíritos: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada ou subordinada a alguma lei? E os espíritos respondem: Deus não age jamais por capricho e tudo no universo está regido por leis em que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Sobre o que está baseado a duração dos sofrimentos do culpado? Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, nós vemos pessoas que estão totalmente desequilibradas, sofrendo angústia, desesperos, por problemas que você fica olhando e você, às vezes, acha que aquele problema é uma coisa tão simples, tão pequena, e você muitas vezes pergunta como que a criatura está tão desesperada por causa daquela situação. Então, os espíritos aqui, eles nos respondem, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso aprendizado, de acordo com o nosso progresso, a depuração do nosso espírito, os nossos sofrimentos, eles vão diminuindo. Ou seja, nós percebemos, nós muitas vezes nos deparamos com criaturas que passaram por situações terríveis. E essas criaturas, mesmo passando por essas situações, elas se mantêm calmas, equilibradas, elas não entram naquele estado de profundo desespero. Por quê? Pela forma em que o seu espírito, que nós como espíritos já estamos depurados, nós temos outra compreensão, outro entendimento sobre os sofrimentos que estamos suportando durante essa nossa existência. E esses sofrimentos, à medida que nós vamos nos depurando, nós vamos aprendendo com eles, nós vamos suportando esses sofrimentos, eles vão sendo amenizados, eles vão se diminuindo.
Porque Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele quer o nosso progresso. E quando nós progredimos através de uma situação, de um sofrimento, nós começamos a receber já a recompensa durante essa existência. E qual é essa recompensa? Nós, muitas vezes, nós estamos aqui e nós precisamos justamente dessas situações, dessas dificuldades, para combater muitas vezes o nosso orgulho, para combater muitas vezes o nosso egoísmo. Quantas vezes nós adquirimos uma doença e nós nos deparamos com aquela situação e achamos que é uma doença incurável, uma doença que vai nos causar tanto sofrimento. E, através daquela doença, nós nos aproximamos de outras pessoas, nós começamos a conviver com outras criaturas que também estejam passando por aquela situação, e nós podemos, muitas vezes, auxiliar aquelas pessoas, aprender com elas. Então, essa é a nossa depuração, essa é a nossa forma de nós estarmos nos transformando em criaturas melhores. E essa questão das penas eternas? Como que se processa os sofrimentos? Como se processa essa questão de se dizer que tem penas que são eternas? Existem penas eternas? Não, não existe. Existem criaturas que demoram muito mais tempo para se arrepender dos seus comportamentos, das suas formas agressivas, e demoram muito mais tempo a duração dos seus sofrimentos. Porque nós vemos aqui na questão 1004 que a duração do nosso sofrimento está baseado na demora que nós vamos ter de nos transformar, de depurar as nossas imperfeições. Então, à medida que nós demoramos para entender que, se nós não nos transformarmos em criaturas melhores, se nós não entendermos que o mal que nós praticamos aos outros, ele recai sobre nós, nós vamos continuar sofrendo, vamos continuar praticando o mal. À medida que nós entendermos que nós devemos perdoar, conforme Jesus nos ensinou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, nós estamos nos transformando em criaturas melhores. E o nosso sofrimento certamente diminuirão. De que forma? Com a questão do perdão. Quando nós perdoamos, nós adquirimos saúde física para o nosso corpo. Nós adquirimos equilíbrio para o nosso ser interior. E nós nos sentimos aliviados de deixar de carregar aquele sentimento de mágoa e de ressentimento que temos para com aquelas outras pessoas. Então, o nosso sofrimento diminuiu. Se nós passarmos 1 ano guardando mágoa e ressentimento de alguém, nós estamos sofrendo, não estamos? Nós estamos cada vez mais em sintonia, mais em ligação com aquela outra criatura, se ela também estiver com aqueles mesmos sentimentos negativos com relação a nós. Ao passo que, se nós começarmos a perdoar, nós estamos nos equilibrando, nós estamos evitando doenças para o nosso corpo físico. Nós sabemos, a medicina, a ciência já comprova que inúmeras doenças, que o câncer, que a depressão, que outras doenças são geradas pelas nossas mágoas, pelos nossos ressentimentos que nós carregamos conosco. Então, à medida que nós percebemos que nós somos filhos de Deus e que nós também necessitamos diariamente da compreensão das outras pessoas para com as nossas imperfeições, nós aprendemos que o que as pessoas estão nos causando não é muito diferente do que nós causamos a outras pessoas também. E nós começamos a desculpar e a perdoar essas criaturas. À medida que nós fazemos isso, diminui os nossos sofrimentos. Então, se nós estamos aqui para suportar determinada situação durante um determinado período, e nós entendemos que, se nós estamos aqui e se nós praticarmos a caridade, se nós auxiliar o nosso próximo, nós poderemos diminuir aquele nosso sofrimento, aquela nossa
expiação que nós estamos sofrendo, nós não vamos fazer isso? Se nós devemos 10 mil no banco, e o banco diz que perdoa a dívida se nós pagarmos 100 reais, o que nós vamos fazer? Vamos ficar com a dívida de 10 mil ou vamos nos esforçar para quitar a dívida com 100 reais? Lógico que vamos fazer isso. Então, os nossos sofrimentos, mesmo que nós trazemos aquela responsabilidade, ou aquela prova, ou aquela expiação, para nós suportarmos durante essa existência. E se nós começarmos a, em vez de ficar sofrendo, guardando mágoa, sempre reclamando daquela situação, nós começarmos a auxiliar as outras pessoas, começar a trabalhar dentro de nós aquela situação, nós estamos quitando aquela prova ou aquela expiação e nós estamos diminuindo o tempo da duração previsto para aquele nosso sofrimento. Então, muitas vezes, tem uma passagem que fala que tinha um senhor que trabalhava no centro e ele perdeu um dedo da mão. E falaram, pô, mas ele trabalha no centro e ele perdeu um dedo da mão? E um dia um espírito falou, mas ele tinha vindo para perder um braço e só perdeu um dedo pelo trabalho que ele realizava. Então, isso acontece conosco todo dia. Mas o meu emprego é injusto, mas eu não gosto desse trabalho, mas o meu salário é muito pouco. Mas se nós fizermos o nosso trabalho corretamente, cumprir com os nossos horários, com as nossas obrigações, e pensar que aquele salário, mesmo pouco, é o nosso sustento, o sustento de nossa família, e nós agradecermos a Deus por essa oportunidade, e Deus vai nos dando a oportunidade de nós trabalharmos, de nós conseguirmos aprender outra profissão, melhorar no desempenho das nossas funções e ser reconhecido, ou ali naquele local, ou em outro local. E temos a certeza que o nosso trabalho não é só o nosso sustento, ele é o progresso da humanidade. Nós estamos contribuindo, cada um de nós, pelo nosso trabalho, para o progresso da humanidade. Então, o Espiritismo, ele nos traz esses entendimentos. E nós podemos, durante essa existência, sermos pessoas mais felizes, sofrermos menos, sendo menos ingratos, sendo menos injustos, sabendo que essas situações nós estamos passando, muitas vezes é para o nosso próprio progresso. Então, se eu estou hoje vivendo uma situação que eu não consigo encontrar uma solução, se é uma questão que está me trazendo problema, sofrimento, se eu tiver resignação, paciência e compreensão, eu sofrerei menos, passarei por aquela situação, mas o fardo se torna mais leve. E de que forma nós recebemos ainda outras ajudas, além dessa resignação, dessa compreensão, dessa paciência que nós devemos ter? Fazendo orações, pedindo a Deus que nos auxilie, pedindo ao Pai que nos envie os seus mensageiros em nosso socorro. Não é feio, não é vergonhoso nós pedirmos ajuda ao nosso Pai. E um Pai, ele dá uma pedra a quem lhe pede um pão. Se nós pedirmos a Deus de coração a sua proteção e o seu amparo, o nosso fardo certamente se tornará muito mais leve. E a questão 1007, Kardec pergunta aos espíritos: há espíritos que jamais se arrependem? E eles respondem: há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. Então, ele faz uma comparação. O espírito, muitas vezes, ele vem durante inúmeras encarnações e ele continua praticando o mal. Ele está retardando o seu progresso e ele está retardando o progresso do universo, o progresso da Terra. E, com o tempo, depois de tantas oportunidades que serão dadas a esse espírito, e ele permanece ali endurecido na prática do mal,
ele é retirado daqui do planeta Terra ou de outro mundo que ele esteja, porque ele está atrasando o progresso daquele mundo. E ele vai progredir da mesma forma, ou até de uma forma mais rápida, em outro mundo, onde ele vai começar, ou às vezes no mundo primitivo, onde ele vai ter que começar e ensinar todos os conhecimentos que ele adquiriu aqui e que não utilizou para o bem. Ele vai ter que utilizar esses conhecimentos nesses outros mundos. Ele não vai estacionar, ele vai continuar progredindo, só que às vezes com muito mais dor e com muito mais sofrimento, porque aqui ele está tendo todas as oportunidades e ele está atrasando o progresso desse mundo. Então, os espíritos, eles demoram para se atrasar e muitas vezes muda a situação. Muitas vezes nós, como os pais, nós ensinamos uma coisa para uma criança 2, 3, 4, 5 vezes. E ela persiste repetindo aquele mesmo equívoco, aquele mesmo erro. Então, nós, como os pais, nós mudamos a forma. Então, se a criança ela é muito teimosa e nós começamos todo dia a falar para ela não fazer determinada situação e ela continua fazendo, nós percebemos, já falamos 3, 4 vezes no resultado. Então, nós mudamos a situação. Nós começamos a elogiar a criança, dizer que ela é uma criança educada, carinhosa, e ela se sente tão feliz, ela vai modificando a sua situação. Ela vai começando a deixar de ser teimosa, ouvindo que a gente está valorizando as qualidades boas dela, e ela vai começando a esquecer aquela mania, aquela teimosia, e vai se transformando. Do mesmo jeito, o nosso Pai faz isso conosco. Nós estamos aqui, tendo oportunidades, inúmeras reencarnações, e não nos transformamos, não aproveitamos as oportunidades para a prática do bem, nós somos retirados daqui e seremos colocados em outros mundos, onde as oportunidades serão mais difíceis do que as que estamos tendo aqui, para que nós possamos, através desse sofrimento, dessas dificuldades, compreender. E o nosso espírito, ele lembra daquele mundo, daquelas oportunidades, daquela vida que tinha e que ele desperdiçou. Então, quando se fala do paraíso perdido, muitas vezes significa isso, espíritos que estavam em um mundo e eles, por se manter com aquele sentimento da prática do mal, utilizando a sua inteligência, os seus conhecimentos para a guerra, para a morte, para tráfico, para inúmeros outros prejuízos à humanidade, eles vão ser retirados e vão para um outro mundo onde ele não vai ter condições de praticar esses mal. E aí ele vai lembrar no íntimo dele de todas aquelas vantagens que ele tinha naquela sua antiga residência, e vai sentir saudade. Às vezes vai sentir aquela profunda nostalgia. E às vezes nós também sentimos nostalgia. E essa nostalgia somos nós. Estamos presos no nosso corpo físico. Nós, como espíritos, nós lembramos da nossa pátria espiritual. Nós lembramos que nós estávamos no plano espiritual e lá nossas condições eram mais a menos do que a que nós temos aqui, encarnado nesse corpo. E nos dá aquela nostalgia. E isso é até benéfico para nós, esses momentos de nostalgia. O que não podemos é transformar em depressão, em síndrome do pânico. Nós temos que fazer, nesses momentos, umas reflexões em nossas vidas e aproveitar essa existência e dizer a Deus, nós estamos aqui para nos transformar em criaturas melhores. E aí tem a questão da ressurreição da carne. O que é o dogma da ressurreição da carne ensinada pelos espíritos? Kardec faz essa pergunta na questão 1010. E eles respondem: como quereis que seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, não parecem sensatas aos olhos de certas pessoas, senão porque as tomas ao pé da letra. Então, nós sabemos que algumas religiões falam da ressurreição, não acreditam na reencarnação, mas sabe que existe a ressurreição. E a medicina comprova que é impossível o nosso corpo físico, após ele ser
decomposto na natureza, ele voltar ao estado que ele estava e o espírito voltar a habitar aquele mesmo corpo. A medicina comprova isso. Então, o que as religiões falam? O dogma da ressurreição da carne não é nada mais do que a reencarnação. E a reencarnação, para nós, é uma forma de entendimento. Como é que nós vamos entender uma criança que nasceu num corpo físico perfeito, que aos 2 anos já está andando e falando, que dá todas as alegrias aos seus pais, vendo, acompanhando o seu progresso, e de uma criança que estaria em cima de uma cama vegetando, criança que nasceu sem os seus membros e que está ali sobrevivendo em cima de uma cama, 1 ano, 2 anos, se alimentando através de sonda, sem nenhuma expectativa de, no futuro, ela poder andar, caminhar, falar, conversar. Como é que se justificaria a bondade divina, o amor do nosso Deus, de dar a uma criança todas as condições e outra nascer nessa situação? Se não fosse justamente essa compreensão da reencarnação. Se nós viemos numa encarnação e nós destruímos o nosso corpo físico, nós praticamos inúmeras maldades, inúmeros crimes, e nós chegamos no plano espiritual e pedimos a Deus que nos dê uma nova oportunidade de nós retornarmos aqui para nós nos reequilibrar. E nós pedimos para vir numa condição que o nosso corpo físico não deixe que ainda nós, como espíritos, pratiquemos aqueles mesmos atos. Então, muitas vezes nós pedimos para vir com essas deformidades, deficiências físicas, para que nós possamos nos reabilitar, para que o nosso espírito, nós como espíritos, o nosso perispírito, possamos nos reequilibrar aqui, viver uma existência aqui como uma depuração, como uma expiação, e retornar ao plano espiritual, e retornar aqui de novo, para muitas vezes nos corrigir com aquelas criaturas com quem nós prejudicamos, jamais em outra condição melhor, mais equilibrado. Então, pode acontecer esses casos. Não digo que todos os casos sejam dessa forma. É apenas um exemplo do que pode acontecer. Então, se não fosse a bondade de Deus, a sua justiça, de nos dar outras oportunidades da reencarnação, como nós ficaríamos? E o céu, e o inferno, e o purgatório? Como nós ficaríamos nessa questão? Então, se eu cometi inúmeras faltas nessa existência, e eu não tenho outra oportunidade de vir para reparar essas imperfeições, essas leis que eu infringi, que são as leis de Deus, eu iria para o inferno? Eu iria para o purgatório? Eu ficaria lá, eternamente lá, sem ter uma nova oportunidade? Será que Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, deixaria o seu filho eternamente sofrendo, sem ter uma oportunidade de retornar aqui, para reparar os seus erros, para continuar o seu progresso? Pela sua infinita bondade, pela sua justiça, Ele sabe que o que nós causamos, o que nós infringimos, as leis divinas, nós devemos repará-las. E para que nós tenhamos essa oportunidade, Ele nos dá a graça da reencarnação, para que nós possamos estar aqui de novo e continuar o nosso progresso. E esse progresso, ele vai depender de quê? De nós, do nosso esforço, de cada um de nós. Qual é de nós aqui que não sabemos, que ainda temos algumas imperfeições, que devemos e que estamos aqui trabalhando para corrigir? E se nós desencarnarmos hoje com essas deficiências morais que nós temos, Deus não dará outra oportunidade para nós reencarnarmos e retornar aqui para consertar essas imperfeições? Lógico que Ele dá, porque Ele é justo e Ele é misericordioso e Ele é bom. E o inferno? Existe o inferno? Kardec faz a questão 1014. Ele faz essa pergunta aos espíritos. E ele responde: não. O inferno é um estado, não existe um local fixo, determinado,
como o inferno. O inferno é o sofrimento que todos suportam ao desencarnar e saber que ele esteve aqui, que ele veio aqui para cumprir uma missão, que era o seu progresso, que era auxiliar no progresso universal, e ele desperdiçou praticando o mal. Então, é o estado do espírito, é o sofrimento espiritual, o sofrimento moral, de ver todo instante, sem dormir, ali o tempo todo presente, aquela sua imperfeição. E o purgatório, o que seria o purgatório? Kardec faz essa pergunta também aos espíritos, e ele responde: o purgatório é aqui onde nós estamos vivendo, suportando as nossas expiações. Não existe um lugar determinado como purgatório, assim como não existe um determinado lugar determinado como o céu ou como o inferno. Existe o local onde os espíritos se reúnem pela afinidade. Os espíritos que já cumpriram a sua missão, que já atingiram o seu progresso moral e espiritual, eles se reúnem em todo o universo e trabalham ali o tempo todo pelo bem, auxiliando a todos nós, auxiliando como os auxiliares de Deus, praticando o bem, fazendo com que o mundo progrida. E os espíritos, assim como nós nos relacionamos com as pessoas, nós procuramos o grupo de pessoas com quem nós temos afinidades, aqui encarnado. Quando estamos em espíritos, fazemos também da mesma forma. Nos reunimos com os espíritos que têm as mesmas afinidades. Então, não existe um lugar determinado para o céu, para o inferno e para o purgatório. Os espíritos que já atingiram a perfeição, eles podem irem para outros mundos, irem para outros planetas, se reunir onde eles quiserem. E nós que ainda temos algumas imperfeições, nós ficamos, ainda não temos essa condição, esse progresso evolutivo, de ir até atingir as esferas crísticas, aos mundos mais elevados, mais evoluídos, por causa da densidade do nosso perispírito. Nós ficamos muito ainda presos à matéria. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos conquistando esses mundos mais evoluídos, nós vamos podendo e sempre nos deslocar em outros mundos e aprender também em outros locais. Então, o céu e o inferno e o purgatório, não existe um local determinado. Ele está todo o universo povoado de espíritos que estão nessas situações. Quem está mais evoluído está no universo, reunidos com outros espíritos também, praticando o bem. Quem está numa faixa densa de sofrimento, ele vai se reunir também em outras regiões de sofrimentos e vai permanecer ali, até que ele compreenda, até que ele se arrependa e que peça ajuda, peça a Deus que lhe envie seus mensageiros para que eles possam ser socorridos. E assim como nós ao desencarnarmos, nós ainda não atingimos a nossa perfeição plena. Nós ficaremos como espíritos errantes, aprendendo, trabalhando e esperando uma nova oportunidade de reencarnarmos, estarmos aqui novamente, ou nesse mundo ou em outros mundos, aprendendo, mas nós também ficaremos na pátria espiritual e nos aproximamos, criamos situações onde encontramos espíritos que estão no mesmo padrão vibratório que nós estamos sentindo. Se nós estamos no plano espiritual, aguardando uma nova oportunidade de reencarnar, e nós temos vontade de aprender, nós temos vontade de continuar o nosso progresso, de estudar, de fazer a caridade, nós estaremos ali fazendo essas mesmas tarefas. Assim como nós fazemos aqui, estamos aqui. Só que no plano espiritual, nós ali é como se nós estivéssemos pegando aulas de teoria. E vamos reencarnar aqui e vamos pôr essas teorias na prática aqui. Aqui, nesse corpo físico, é que nós estamos realmente tendo essa oportunidade de nos transformar, de sermos criaturas melhores. E é por isso que nos é dado o esquecimento,
para que nós possamos fazer essa nossa transformação sem sabermos verdadeiramente por que estamos fazendo isso. Então, meus queridos, o nosso tempo já está terminando, né? Tem mais algum tempo? Não. Vamos passar para as perguntas, aí o pessoal complementa. Então, assim, agora aquele companheiro que tiver uma dúvida, uma colocação, é só levantar a mão e será levado o microfone. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber para quais mundos seriam esses que nós seríamos enviados a fim de buscarmos uma evolução maior, principalmente esses espíritos que tanto vêm, reencarnam e continuam praticando o mal. Eu não entendi muito bem a pergunta. O senhor pode repetir essa parte do mal que eu não entendi? Desculpa. Que isso? Para quais mundos poderíamos nós sermos enviados, ou principalmente, que nem a senhora comentou, espíritos que vêm, reencarnam diversas vezes e continuam praticando mal? Para quais mundos ou em quais estados físicos que essas pessoas poderiam vir, esses espíritos? Muito boa a sua pergunta, querido companheiro. Nós estamos aqui nesse mundo e o Pai, pela sua infinita misericórdia, Ele não para de criar. A Terra já foi o mundo que teve o início, que foi o mundo primitivo, e hoje já é um mundo já transformado. Então, essas criaturas, eles podem ser enviados ao mundo primitivo ainda, onde ainda vão ter que trabalhar na era das cavernas, ainda vão ter que aprender a utilizar a eletricidade. Olha as dificuldades que eles terão que suportar, onde terão que suportar o frio, às vezes um local onde vai ter que conviver com vulcões, com esses intempéries da natureza. E ele vai ter que usar os conhecimentos que ele leva e vai ter que aprender lá a conviver com os animais, com as feras, com todas as dificuldades da natureza e ensinar as pessoas a construir, por exemplo, uma casa para morar. Ele não é que ele estacionou, ele continua progredindo, porque lá eles vão encontrar espíritos que estão ali ainda como se fossem primitivos, espíritos ainda que estão na sua infância espiritual, que precisam desses conhecimentos, que não sabem de que forma fará com que tenha eletricidade, por exemplo. Tá ok? É dessa forma. E à medida que nós vamos evoluindo, nós também poderemos reencarnar em outros mundos diferentes daqui da Terra. O doutor Bezerra de Menezes, pelas mensagens que vem, ele recebeu como um prêmio, como assim, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, dele ir para mundos melhores, mais evoluídos. E ele pediu para permanecer ajudando, auxiliando aqui na Terra, porque ele fala que enquanto ele vê um filho aqui na Terra sofrendo as dificuldades, ele prefere continuar trabalhando, auxiliando aqui na Terra aos irmãos, do que ir para outro mundo muito mais evoluído, onde ele tenha muito menos sofrimento, muito menos dor. Então, à medida que o espírito mais evoluído, ele quer auxiliar mais os seus irmãos, cada vez mais. É por isso que essa história que o céu, as pessoas desencarnam e vão para o céu e ficam lá contemplando a eternidade, na doutrina espírita, os espíritos nos orientam que não é dessa forma. Que lá ele sente o maior prazer, a maior felicidade de poder auxiliar o Pai, de receber as ordens diretas de Deus para o auxílio e para o progresso da humanidade. Mais alguém? Lá no fundo. Bom ano novo para você. Para você também. Me diz uma coisa. Nós conhecemos Deus como deveríamos conhecer? Muito boa pergunta.
Feliz ano novo para você também, minha companheira. Nossa, eu fico imaginando a luz que irradiava de Jesus. A ponto das pessoas não sentirem fome, não sentirem sede, não sentirem dor quando estavam na presença de Jesus. Então, a gente está tentando entender, trabalhando, tentando aprender e pôr em prática os ensinamentos de Jesus. E Jesus falou que ninguém iria ao Pai senão por Ele. Para que nós possamos compreender Deus na sua grandeza, nós temos que pelo menos aprender a entender e praticar os ensinamentos de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós tivermos essa compreensão, nós vamos saber a alegria que é. Nós podemos ter uma ideia da grandeza de Deus quando nós olhamos o nascer do sol, o pôr do sol, quando nós começamos a contemplar todo esse universo. E quando nós vemos uma pessoa e nós vamos conhecendo aquele pai ou aquela mãe e vamos vendo os filhos, nós percebemos que os filhos carregam sempre aquelas características dos pais. E quando a gente vê a obra de Deus, o universo todo, quando eu contemplo o mar, que eu adoro o mar, eu me sinto próxima de Deus, porque eu sei do seu amor para com todos nós. E Ele nos dá essas oportunidades. E o Kardec fez essa pergunta aos espíritos, e eles responderam. Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma visão de Deus, e Ele nos dá um exemplo. Se nós estamos dentro de uma floresta muito densa, e de repente a gente tem uma visão de uma luz do sol, e nós começamos a subir aquele morro, indo mais para frente, em busca daquela luz do sol. E quando nós chegamos lá no cume do morro, nós percebemos aquele sol lindo, iluminando todo o universo. Então, à medida que quando nós estamos no plano espiritual, nós temos essa visão de Deus, para nos despertar essa vontade imensa de nos transformar em criaturas melhores. E aí nós sentimos essa vontade de ir subindo esse cume, essa montanha, vencendo todas as nossas imperfeições, para que nós possamos um dia ter a grandeza de estar na presença de Deus. Todos nós vamos chegar a isso um dia, todos nós. Obrigada, companheira.